São Paulo respondendo à possibilidade de uma troca, uma negociação casada entre Marcos Antônio e Alan, e o São Paulo trazendo todos os detalhes de sua mais nova venda. O mercado, bastidores e finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Do Alan, estão perguntando. Então, vamos lá, do Alan. Ele é jogador do Flamengo, porém com a permanência ou a renovação de contrato do Felipe Luiz, o Alan perde muito espaço, né, no time do Felipe Luiz. Ele tem perdido espaço. Então é um jogador que o mercado observa e observa muito. O São Paulo tem interesse na contratação do Alan. O São Paulo, diante desse movimento do Felipe Luiz, sabendo que ele de repente não vai ter oportunidades, o São Paulo então espera essa confirmação do Felipe Luiz, confirmado agora pela manhã, vai para cima do Alan. O São Paulo prepara uma proposta para tentar contratar o Alan para o time. E é um jogador que é muito, mas muito bem avaliado por todos dentro do clube. Então, assim, não é de agora que todo mundo está vendo o Alan agora, uma oportunidade de mercado. Não, já é um jogador que vem sendo avaliado e que vem sendo monitorado pelo São Paulo. Também e São pela Paulo... saída do Luiz Gustavo? É um jogador que é mais jovem, Sim. Reúne essa característica de saída de bola. Vamos falar bem a verdade, o Alisson é um jogador que caiu muito de rendimento, né? E tem outros jogadores ali que o São Paulo pode utilizar. Por exemplo, eu gosto muito do Felipe Negrutti. Só que o Felipe Negrutti pode ser zagueiro também, além de ser volante. Então é aquela coisa de rejuvenescer o time como promete a diretoria para a torcida. E o Alan é um jogador que chega com um toque de experiência, com marcação, saída de bola. É um jogador que agrada muito o São Paulo. Então o São Paulo prepara uma oferta, prepara uma conversa para tentar contratar o Alan. Aqui, o Peppa Rebaixada, mandou aqui o Felipe. Vai, lê o Peppa Rebaixada. O Alan a gente leva no aeroporto e ainda leva o Emerson Royal junto. Mas você tava com o Emerson Royal outro dia, foi muito bacana. Aqui eu não falo mal do Emerson Royal, não. Aí tem isso também, tem um ranço da torcida do Flamengo muito grande, leva o Alan, mas leva o com Alan. o Alan acho que é maior a rejeição, não é? Então, eu não consigo entender por quê. Vamos lá, ele teve alguma falha gigantesca ou foi um jogador que foi muito abaixo? Eu acho que ele acabou, entre aspas, sofrendo com algumas trocas de treinadores. Por exemplo, com o Tite gostava muito dele. O Tite dava mais oportunidades. O Sampaoli era lá e cá, lá e cá. Com o Felipe Luiz, de fato, ele não tem a característica de jogo do Felipe Luiz. Teve algumas oportunidades? Teve. Mas eu imagino que por falta de ritmo, de jogo, não tenha tido o desempenho esperado. Então, não, acho que o Rubro Negro podia responder no chat, então, por que essa rejeição? Vamos lá, novidade, se quiserem fazer um corte limpo para as redes sociais. O São Paulo já fez uma proposta de empréstimo pelo Alan. Essa proposta foi feita ainda antes da renovação do Felipe Luiz. Só que o Flamengo colocou em banho-maria porque tinha o receio de liberar o Alan por empréstimo, o Felipe Luiz sair e com a chegada de um novo treinador, esse treinador, enfim, olhasse para o Alan com bons olhos e quisesse aproveitar. Então o Flamengo colocou de lado essa situação, priorizando, claro, primeiro a questão do Felipe Luiz. Agora que o Felipe Luiz renovou o contrato e o Flamengo já se via interessado a negociar o Alan com o São Paulo por empréstimo, a minha interpretação é que é uma questão de pouco tempo para esse processo andar, porque o Flamengo gostou do que foi ofertado pelo São Paulo, só não disse sim enquanto não resolvesse o Felipe Luiz. O Felipe Luiz está resolvido, foi anunciado hoje, então é uma negociação que caminha aí para ter um desfecho positivo, o Alan trocando o Flamengo pelo São Paulo por empréstimo. E é importante a gente citar que é um jogador que não estava atuando, estava tendo poucas oportunidades no Flamengo, e o que o São Paulo pode proporcionar pro Alan é aquela coisa assim, de tipo, aqui você vai jogar, aqui você vai ser importante, aqui você vai ser protagonista, aqui você, assim, coincidência ou não, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, foi quem contratou ele pro Atlético Mineiro na época. E o Atlético Mineiro, ele deslanchou, fez uma baita de uma temporada, 2 temporadas boas, e aí foi negociado. Então, assim, é um jogador que, óbvio que um São Paulo, por si só,
a camisa pesada que é o São Paulo, não está num grande momento, é bem verdade, não está num grande momento, tem muita notícia ruim de fora e tal, isso espanta alguns atletas e empresários na hora de negociar, isso é bem verdade, mas no caso específico dele, é um jogador que o São Paulo usa muito isso, ó. Aqui você vai jogar, aqui você vai ser protagonista como você foi lá no Atlético, né? Então é uma oportunidade para ele muito boa do cara mostrar o valor. E vamos combinar, é um jovem jogador ainda. Então, o Alan... Acho que tem 28 anos, se eu não me engano. Então, tá bom, antes de 30. Jovem. Não é o Luiz Gustavo de 37. Sim. É isso que eu tô falando. Não, exato. Não é um cara de fim de carreira. Com certeza. É isso que eu tô certeza. falando. Eu acho que eu tô vendo muitas críticas nas redes sociais do São Paulo. Só tá contratando gente acima de 30 anos. Só tá contratando gente que tá envelhecendo o elenco. Mas é que a torcida do São Paulo dá para entender. Eu compreendo a torcida do São Paulo, porque assim, é uma torcida que está muito machucada por todas as notícias que estão acontecendo. Então, por exemplo, se a gente dá a notícia, eu ou qualquer outro colega dá uma notícia, o São Paulo vai rejuvenescer o elenco para 2026, vai contratar jogadores jovens. Aí você noticia, o Danielzinho tem mais de 30, o Lucas Ramon tem mais de 30, o Alan tem mais 27, 28. 28 anos. Tem quantos anos? Os caras ficam chatos mesmo e com razão, cara. Sim. Não dá para tirar a razão da torcida do São Paulo. Sim, a torcida do São Paulo tá certa. Porque viu que foi um problema que o elenco sofreu nesse ano. Ou vem sofrendo já há alguns anos. Essa questão dos desfalques. Hora de falar sobre o São Paulo. Qual a possibilidade de o tricolor envolver Marcos Antônio no negócio por Alan do Flamengo? Já contei para vocês na segunda-feira que o São Paulo entrou em contato e fez proposta oficial ao Flamengo para ter Alan por empréstimo até dezembro. Volante que perdeu espaço com o Felipe Luiz, nem sequer viajou para a disputa do Intercontinental de Clubes, torneio que aconteceu no Catar no mês de dezembro. Pois bem, a proposta do São Paulo pelo Alan é de empréstimo. E o Marcos Antônio é um velho sonho do Flamengo e em especial do José Boto. Eles trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk e também no PAOK. Diante desse interesse, tem muita gente especulando que o Flamengo pode comprar o Marcos Antônio, colocar um dinheiro e ainda emprestar o Alan como contrapeso. Ou até, quem sabe, fazer uma troca em definitivo com dinheiro. O São Paulo assegura que não tem interesse em colocar o Marcos Antônio na negociação do Alan. A ideia é contar com Marcos Antônio e Alan no meio de campo na temporada de 2026. A única chance de o Marcos Antônio sair do São Paulo é diante de uma proposta muito significativa, jogador que ainda pertence a Lazio, mas com operação de compra fechada com o São Paulo, o negócio vai render a Lazio 4 milhões de euros, um baita negócio por parte do tricolor. Bora falar agora sobre o São Paulo, que oficializou a venda de Eric para o Vitória e fez mais. Usou seu site oficial para dar todos os detalhes da negociação. Transparência extremamente importante no momento de falta de credibilidade ou de uma série de escândalos envolvendo o tricolor. Segundo o São Paulo, transferência do Eric para o Vitória foi fechada em 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Essa grana será paga em 10 parcelas, a primeira delas em 30 de março de 2026. O São Paulo fica com 6 milhões e 300 mil reais, o Eric fica com 700 mil, até porque o atacante tinha direito a um percentual. Você pode estar se perguntando, mas e os outros 50%, Nicola? O tricolor manteve 20% do valor de uma venda futura, o Eric vai ficar com 30%. Negociação que também inclui a multa de 1 milhão de reais que teria que ser paga pelo Vitória ao São Paulo por ter utilizado o atacante na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que valeu a permanência do time baiano na primeira divisão do futebol nacional. Informação exclusiva no São Paulo, o tricolor está em negociações com Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, um dos maiores destaques da posição ao longo do Campeonato Brasileiro. Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol apenas até abril, já pode assinar um pré-contrato por conta disso e também interessa ao Corinthians. Dá para dizer que São Paulo e Corinthians estão mais uma vez disputando um jogador, o último deles o Danielzinho, outro atleta do Mirassol, cujo contrato se encerrava em 31 de dezembro e que foi anunciado pelo São Paulo. Vai ser reforço tricolor por 2 anos, prorrogáveis por mais um. Para você que não conhece um pouco do Lucas Ramon, jogador de 44 partidas, 5 gols e 5 assistências na atual temporada. Passou pela base do Grêmio e rodou por vários clubes, entre eles Santa Cruz, Londrina, Novo Horizontino, Coritiba, Cuiabá, Bragantino, Guarani e Sport.
melhor momento da sua carreira de longe, com a camisa do Mirassol agora aos 31 anos de idade. Importante registrar que essa informação me foi confidenciada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, que admitiu também que Vitinho, do Botafogo, segue na pauta tricolor. O Vitinho avisou ao São Paulo que vai dar preferência a propostas da Europa. Se elas não aparecerem até o mês de janeiro e até lá o São Paulo ainda não tiver encontrado um lateral direito, pode ser que exista uma retomada nas tratativas. Só para completar, perguntei ao presidente Júlio Casares o que ele pode falar a respeito de todas as últimas denúncias e problemas divulgados e relacionados à sua gestão no São Paulo. O presidente disse, abre aspas, estamos focados nos processos de saídas e chegadas de atletas e, tão logo for concluída essa primeira fase, nos pronunciaremos sobre as últimas notícias veiculadas. Foi o que falou o presidente tricolor Júlio Casares. Você gosta do Lucas Ramon? Prefere o Vitinho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Isso aí, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal com informações do Tricolor Paulista. Fortalece com o like, se inscreva no canal e voltaremos assim que pintar mais notícias. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!